Oi gente, tudo bom? Tô trazendo mais um vídeo hoje, eu sou a Daya Castro e vocês que me seguem lá no Instagram me pediram lá essa maquiagem, eu tô trazendo aqui hoje pra vocês gravadinha, direitinho, um passo a passo, tá? Dei uma aceleradinha em algumas partes do vídeo, mas eu vou estar explicando direitinho como que foi feito, tá? E não é muito difícil, apesar de ser bem colorida, tem até verde aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem verde também. Pessoalmente ela é mais colorida ainda, mas não é muito difícil porque ela é toda esfumadinha, não tem traços muito marcados. Então, vamos lá? Bom, aqui estamos de cara lavada, né? Que diferença! Eu vou começar essa maquiagem pela sobrancelha, utilizando esse quarteto da Dylos, marrom mais escurinho, que é o marrom bem frio que tem nesse quarteto. E vou começar fazendo a aplicação da sombra por toda a parte de baixo da minha sobrancelha, fazendo um traço e depois por cima, para posteriormente vir preenchendo o meio dela. A mesma coisa eu faço do outro lado, eu tô utilizando um pincelzinho chanfrado de sobrancelha mesmo, de aplicar sombra na sobrancelha, e faço a mesma coisa do outro lado. Venho fazendo um traço por baixo, depois por cima, e posteriormente vou preenchendo o meio. E agora eu vou dar uma escovadinha para tirar um pouco o excesso. Se tu deixar muito carregada a tua sobrancelha, tu pode fazer isso também, dar uma escovadinha nela para tirar o excesso da sombra, para não ficar uma sobrancelha muito pesada, muito carregada. Assim tu consegue deixar mais natural. Na sequência eu venho com esse corretivo da Maquiê na cor caramelo, que é um tom próximo ao meu tom de pele, um pouquinho mais escuro, pouca coisa. Com um pincelzinho de corretivo e vou delineando por baixo a minha sobrancelha, com calma, com o pincel virado para baixo. Eu faço todo delineado por baixo da sobrancelha, né, para definir e deixar ela mais direitinho. E depois eu aplico em toda a pálpebra superior, até rente aos meus cílios superiores, este corretivo, porque ele já vai servir como um fundo para as sombras que vão vir, ele vai ajudar a potencializar também. Então deixa ele bem espalhadinho. Vou usar depois essa paletinha da Morphe do James Charles, linda, maravilhosa, toda coloridona, tem muitas cores. Vou usar somente ela nessa maquiagem todinha e vou começar com esse rosa que é quase um vinho, ele é bem intenso. E um pincelzinho de esfumar, não muito grande, mais preciso. E primeiro eu vou aplicar bem esta cor, ele é bem pigmentado mesmo. Então, primeiro eu vou aplicar essa cor no meu canto externo, em cima da minha pálpebra móvel, e depois vou levar para o côncavo a aplicação e vou subir dando uma esfumadinha na minha pálpebra fixa. Faço a mesma coisa do outro lado, ela é bem pigmentada essa sombra, eu fiquei bem animada com ela. E aí, na sequência, eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais clara e um pincel mais fofinho, tá? E aí vai ser um rosa um pouco mais claro, mas ele é bem, bem cheguei. E aí vou fazer a transição para a pele, com esse pincel bem fofinho, esfumando, 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 deixando bem esfumado para não ficar marcações nessa sombra. Então essa sombra rosa um pouco mais clara eu tô usando para transição para a pele. E esfuma, esfuma, esfuma o quanto for necessário com um pincel bem fofinho para não ficar marcado, para ficar esfumado. E esfumar é só na borda, tá? Eu tô fazendo um movimento de bolinhas, movimentos circulares na borda. Vou vir então com essa sombra begezinha, ela é metalizada, logo abaixo do arco da sobrancelha, para dar uma destacadinha, dar uma iluminada. Além de dar um detalhe de iluminação, ainda vai ajudar a criar esse efeito esfumado daquela sombra rosa para a pele. Então eu aplico, é um begezinho assim, tom de pele assim. Na sequência de novo com esse corretivo da Maquiê na cor caramelo, também o pincel de corretivo novamente, que é um pincelzinho chato, parece uma linguinha de gato. E vou vir aplicando, recortando essa sombra do canto interno até mais ou menos a altura do meio do olho. Vou deixar mais marcadinho esse recorte no côncavo e no final do olho eu dou batidinhas com o dedo para tirar a marcação. Faço a mesma coisa do outro lado, aplicando o corretivo. Por que eu tô fazendo isso? Para deixar a pálpebra móvel clara, né? E com esse corretivo, porque aí agora as sombras que eu vou aplicar fixam melhor. Aí agora eu vou usar essa sombra azul, ela é meio metalizadinha, um azul bem clarinho, assim, um azul bem meigo, assim, bem bebê. Vou aplicar no canto interno com um pincelzinho de aplicar e aplico em cima daquele corretivo que eu tinha utilizado para fazer um recorte. Na sequência eu vou vir com um azul bem escuro, ele é até meio arroxeadinho, assim. E vou aplicar no canto externo, quase bem no canto externo, vai ficar um cantinho externo ainda de rosa ali no cantinho.
Aí eu vou aplicar, tô aplicando com batidinhas, apenas colocando, né, a sombra no olho. E eu deixei um espacinho no meio entre o azul claro e esse azul escuro, que agora eu vou aplicar um verde, quase um verde folha, fosco, mas que ele vai servir para criar a transição do azul claro para o azul escuro, e ali no meio, quando ele se misturar com os azuis, ele vai ficar tipo um azul esverdeado, né? Ele cria um azul, na verdade, por isso que talvez nem pareça que é um verde. E depois eu venho com esse roxinho mesmo, ele não é rosa, é roxinho, e aplico bem no canto externo, do ladinho do azul mais escuro que eu tinha aplicado, e levo um pouquinho pro côncavo com um pincel bem fininho, para eu conseguir dar mais profundidade com esse roxinho. Faço a mesma coisa do outro lado. E aí agora eu venho com um fixador de glitter, com o dedo mesmo, um pouquinho, tá, gente? Não bota muito, senão meleca muito o olho. Bem pouquinho eu dou batidinhas aleatórias na parte mais clara do olho, ali entre o azul e o verde. E vou vir com um glitterzinho, esse é da RZ, é o Pérola 9. É lindo, ele brilha várias corzinhas. Aí eu vou aplicar com um pincelzinho, tiro o excesso de brilho e aplico ele meio soltinho, assim, um pouco ali, um pouco aqui, para não ficar muito marcado, não ficar muito juntinho o glitter. Eu só quero que ele dê um brilho em cima da sombra. E aí agora eu começo a preparação da pele, com a hidratação, o primer, faço a camuflagem também com corretivo. E se vocês quiserem ver essa pele bem completinha, com calma, o passo a passo, eu explicando o que que eu uso, como que eu faço, desde a preparação até os contornos e a finalização, eu tenho um vídeo aqui também no YouTube que vocês podem procurar, que é o Pele Completa. Aí eu tô finalizando, terminando de aplicar a base, dando os últimos detalhes. E eu vou fazer um esfumado na pálpebra inferior. Vou usar o mesmo rosa bem forte, que era quase vinho, o primeiro que eu usei no côncavo, para aplicar embaixo do olho, e já faço uma emenda ali com o esfumado que vinha de cima. E aí depois eu vou usar um pouquinho do azul clarinho, também no cantinho interno. Também faço uma emenda, porém agora do lado interno do olho. E por último um pouquinho de verde para dar um contraste, porque esse verde do lado do azul e desse rosa quase vinho, ele fica meio azuladinho, então ele cria uma transição de cores e cria um detalhe, fica bem bonito. Na linha d'água eu não passei nada. Aí agora eu vou selar a pele para deixar bem sequinha. E aí, como eu falei, tem um vídeo completinho com essa pele completa, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Um blushzinho para dar uma corzinha. E para finalizar, um batom. Esse que eu tô usando é da Bruna Tavares, é o Tamires. E a minha dica para passar ele ou qualquer outro batom líquido ou batom em bala é utilizar um pincelzinho como esse que eu tô utilizando, que é um pincel de boca mesmo, porque assim a gente consegue fazer o contorno bem certinho da boca, desenhando todo o lábio, pro batom ficar bem certinho. E é isso aí, gente. Esse é o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Não coloquei cílios, não fiz delineado e ficou aquela maquiagem. E era isso, gente. Espero que tenham gostado. Quando vocês quiserem mais vídeos sobre maquiagem, vocês podem comentar lá no meu Instagram. Já aproveitem e me sigam lá, @DaiaCastroMakes. Até a próxima!